esse inquisidor, né? Até apelidei-o de Alexandre de Torquemada de Moraes, com alusão a então Tomás de Torquemada, que foi o grande inquisidor, né? Julgava a sua maneira, não importava a lei. Bom, primeiro, já dizia também São Tomás de Aquino, veritas filia temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo, e evidentemente contra ela não há como lutar, ela sempre vai prevalecer no final. Então esse é um recado para o senhor Alexandre, e a sua fatídica história, né? O que o senhor faz. Eu estou aqui, pessoal, com parte do inquérito. Eu não estou tendo acesso ao meu Facebook, nem ao meu Instagram, porque meu celular foi apreendido e tem que fazer uma verificação de ponta a ponta. Então eu vou esclarecer umas coisas engraçadas para vocês. Eles tentam nos enquadrar com base na Lei 7170 de 83, que, curiosamente, essa lei ela foi sancionada pelo último presidente militar, João Batista Figueiredo. Tudo aquilo que eles tripudiam em cima, repudiam, né, que foi a famigerada ditadura militar, hoje é o parâmetro de inquérito do Alexandre de Moraes. Vou ler aqui para vocês a hipótese criminal 1. Deixa eu ler para vocês. Baseado na Lei 7170 de 83. Aí, senhores e senhoras, pesquisem aí. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança de regime vigente ou Estado de Direito por meios violentos e com emprego de grave ameaça. Ora, dentro da tecnicidade que nós suponhamos, né, vamos supor que um ministro do STF tem que ter com os seus mais de 170 assessores, nós podemos supor que ele vai ter argumentos técnicos, né? A letra de lei por si só não suporta a vaidade deles. Por quê? Uma vez que eles entendem da maneira que eles bem entenderem, de fato, eles não vão seguir em verbos o que está escrito aqui. Bom, aí como ele diz, meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Suponhamos que uma manifestação que foi organizada organicamente por postagens em redes sociais, outros foram compartilhando, as pessoas com esse sentimento de patriotismo foram até ela, até essa manifestação, e no meio de 10 mil pessoas, 5 desavisados vão lá e levantam, fora STF, fora Congresso, o outro vai lá e bota, quero AI-5. Esses 5 falam pelas outras 9.995 pessoas? Não falam, né? Então, já cai por terra a primeira acusação do nosso inquisidor. Hipótese criminal 2. Artigo 288 do Código Penal, associação criminosa para a prática dos fatos previstos no artigo 22, 23 e outros da Lei 7170 de 83. Ou seja, ele pega aqui, em período compreendido entre abril e maio de 2020, em Brasília e outros locais, pessoas citadas na petição número 161-128 se associaram com a finalidade de fazer propaganda em meios de comunicação, Twitter, YouTube, Facebook, de processos ilegais para alteração de ordem pública ou social, bem como para incitar parcela da população à subversão da ordem política ou social e à animosidade das Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Alexandre de Moraes, o senhor deveria estudar mais. O senhor deveria, no mínimo, já que a moralidade não lhe convém, ter pelo menos ética, né? É tudo muito estranho, né? Tudo que parte do senhor é muito estranho, né? Uma vez que o senhor foi nomeado às pressas por um traidor da pátria, né? Rapidamente passou ali nessa batinada do Senado e puf, virou ministro, né? Uma vez sendo nomeado, depois de vários processos lá em São Paulo pelo Alckmin, uma vida pregressa mais do que dúbia, mas o senhor foi ministro do STF, né? Refutando tudo que está no artigo 101, inclusive a idoneidade moral. Mas o senhor aí está sentado, né? Essa é a segunda hipótese, hipótese 2. Hipótese criminal 3. Artigo 16, parágrafo 2º da Lei nº 7170 de 1983. Friso, sancionada pelo último presidente militar, João Batista Figueiredo. Distribuir ou redistribuir fundos destinados a realizar a propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social ou de qualquer dos crimes previstos na Lei nº 7170 de 83. Em período compreendido entre abril e maio de 2020, em Brasília e outros citados na petição tal, financiaram a realização de propaganda. Ele acusa que nós financiamos. E ele se baseia, nesse processo, em relações da Joyce Hasselmann, a deputada que já foi deflagrado na mídia várias denúncias por seus próprios funcionários e ex-funcionários
evidentemente revoltados com as atitudes dela, o assédio moral que ela praticou. E isso não sou eu que estou dizendo, porque está na mídia. Está na mídia. E essa é a peça que ele parte. São coisas, são ilações da Joyce. E é assim que esse ministro conseguiu levar à frente um inquérito onde ele é o denunciante, a pessoa que acusa, a pessoa que julga, a pessoa que investiga. Já é eivado de vícios e irregularidades jurídicas. Mas quem somos nós? Já que algum ministro aí do STF disse que a Constituição é mera formalidade inferior à segurança institucional do STF. Os senhores percebem a subjetividade nessa fala dos senhores? Bom, vamos continuar, que não é esse o ponto que a gente vai explorar. Aqui ele diz que a partir dessa delimitação e com finalidade de confrontar as hipóteses citadas e obter dados aptos a preencher diversas lacunas, deu-se o cumprimento no dia 16 de junho de 2020 a mandados de busca e apreensão exarados pelo douto juízo com esforços policiais sendo realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Maranhão e Minas Gerais, no âmbito da operação policial agora denominada Lume, assumindo a Polícia Federal a condução da presente investigação com a realização de diversas diligências voltadas ao esclarecimento dos fatos. Aguarde-se a finalização das atividades em curso, procedendo-se à atuação dos documentos produzidos em aparto, registro especial após conclusos. Aqui eu vou botar, só vou ler para vocês o seguinte. Esse aqui é um inquérito. Cadê? Que eu já passei aqui. É um inquérito das fake news, não é o primeiro. Temos o... Não, esse aqui não é das fake news, não. Esse aqui é das manifestações, perdão. A operação Lume é das manifestações. Aqui tem a matriz da hipótese criminal, que, curiosamente, a Polícia Federal está trabalhando agora com hipóteses criminais. Segundo alguns que acabei ouvindo, dizem que essa hipótese criminal é muito melhor. Mas a hipótese ela não pode estar no inquérito. A minha visão, como policial até, o meu chefe de gabinete é da PRF também, foi hoje aposentado, mas conhece muito bem do trâmite e da persecução penal. E uma hipótese você pode falar qualquer coisa, inclusive que você matou alguém, isso é uma hipótese, né? Eu posso falar, ô Daniel Silveira, você matou alguém, e é uma hipótese, eu vou levar para o inquérito. Você pode investigar a hipótese, mas ela não pode estar dentro do inquérito, o que eu acho uma absurdidade da maneira como estão trabalhando. Tá? E aqui temos aqui as matrizes. Tempo, abril e maio de 2020, em período foi realizada a articulação e a união. Uma pergunta, o que há? Isso é uma pergunta, uma interrogação. Petição do MPF. Local, em Brasília, em redes sociais. Indicação de outros locais. Petição MPF. Pessoas citadas no requerimento. Indicação de autoria e individualização. Petição MPF. Né? E tudo isso que está escrito aqui, tudo o que vocês estão ouvindo, está nesse inquérito aqui. Tá? Esse inquérito aqui. Eu vou passar rápido até para poder... que nós não tínhamos acesso, estamos tendo acesso em partes. A mídia tem muito mais acesso do que nós e também os advogados. O que também já é ilegal. O que eu queria falar para vocês é o seguinte... O que o Brasil está enfrentando agora vai se tornar a maior crise institucional de todos os tempos. Né? Tudo o que eles estão fazendo um espetáculo midiático em cima visa tão somente derrubar o presidente da República. Isso está claro e nítido. Tá? E uma vez que eles querem tolir o direito à livre manifestação de pensamento, está lá no inciso 16 do artigo 5º, nós entendemos que a Constituição realmente não vale, já que eles disseram que a Constituição é mera formalidade inferior. Uma vez que a Constituição é mera formalidade inferior, o que é o Código Penal? Né? Ele não serve de nada. Tá certo? O direito civil, então, não vai servir de nada também. O Código de Processo Penal também não vai servir de nada, porque a Constituição é inferior, segundo o próprio STF. Se você ouve um ministro falar que a Constituição é mera formalidade inferior à defesa institucional, não tem mais sentido, né, você tentar debater juridicamente, tentar se defender juridicamente, porque eles já sabem que a lei só vale para eles. A Gleisi Hoffmann, deputada do PT, ela esteve em algumas manifestações. Primeiro ponto, a manifestação, com todos os manifestantes, sem exceções, fazem o símbolo do comunismo do punho cerrado. O comunismo, vocês sabem, né? Acompanhar qualquer país em regime comunista, ditatorial. Coreia do Norte, por exemplo, é o país mais fechado do mundo. É uma ditadura de esquerda extrema. E você pega o regime da União Soviética, né, com várias mortes, inclusive dizimar parte da Ucrânia, né, que foi o Holodomor, deliberadamente, com corte de recursos, mas até então você pode defender esse regime genocida. Inclusive, com a deputada do PT,
que já fora senadora, à frente de uma faixa onde eles pediam na faixa a volta da ditadura proletária. Agora você imagina, se eles pedem na manifestação, em frente a uma deputada comunista, dizendo que querem a volta de uma ditadura proletária, e ainda citam, né, o movimento bolchevique, ou seja, em alusão à Revolução Russa bolchevique. É tanta irregularidade, mas para eles não serve. O ministro Celso de Mello, o meu foro não está sendo respeitado pelo STF. Por que o dele seria? Né? O próprio Celso de Mello, ele cita o presidente e o compara a Adolf Hitler e ao regime nazista. Isso vai totalmente de encontro com a Lei de Segurança Nacional, né, contra a figura, a instituição do presidente da República. Inclusive, denunciei a PGR. O ofício está lá parado. Fiz também contra o Noblar, aquele blogueiro. A última coisa que ele é jornalista, que também compara o presidente ao nazismo, atentando contra a segurança e a figura do presidente, e também a sua honra e moral. Mas a PGR também não agiu. Está aí a minha crítica. Aí o PSOL, PCdoB, PT, os partidos de esquerda, Rede, exigem a cassação do meu mandato. Ora, deputados, se vocês não sabem legislar ou não respeitam a própria legislação, vocês não deveriam estar numa casa legislativa, né? E claro que eu tomei o cuidado de levantar a vida de cada um de vocês que assinaram esse pedido. Porra, tem cada história que é de cair os cabelos. Se é que você entende. Vocês não têm nem vida pregressa moral, sem dubiedade, para poder exigir a cassação do meu mandato. Claro que vocês vão ter que recorrer no Conselho de Ética o tempo todo, mas eu já não posso mais confiar nas leis. Por quê? Uma vez que a própria Suprema Corte, que se diz escrava e defensora da Constituição, guardiões da Constituição, com esse título bonitão, eles não respeitam a lei. Dizem até que é formalidade inferior. Tá certo? Aí vem uma porrada de comunistas, limitados, evidentemente, desculpem a redundância, né? Todo comunista é limitado. Começam a atacar. Vocês não me preocupam nem um pouco, vocês são barulhentos, vocês são imorais, vocês não são nada. A verdade é essa. O que me preocupa é o golpe institucional que alguma parte do Congresso e parte do Supremo está tentando contra o presidente da República, contra a nação. Isso é um crime. E uma vez que você diz que não gosta do STF, você poderia, como o ministro Abraham Weintraub, ele poderia ter ido em praça pública e dizer que não quer o STF, que poderia retirar todos os ministros e fazer uma votação. Ele pode, é a manifestação de liberdade de pensamento. Isso é inalienável. Está na Constituição. Ah, mas a Constituição agora é supérflua, segundo a Suprema Corte, que de Suprema nada tem. Essa é minha opinião como parlamentar. E senhoras e senhores ministros do Supremo, vocês não estão acima do artigo 53 da Constituição Federal, que vocês dizem que é inferior. Muito menos a redação 35 de 2001, que robustece esse artigo. Vocês não estão abaixo ou acima da norma, vocês estão na norma. Assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, claro, tirando as prerrogativas de cada autoridade e também de suas proteções institucionais. Contudo, vocês abriram mão da sua discricionariedade e a transformaram em vaidade. O que vocês estão fazendo é mera especulação de tudo que vocês não gostam, não suportam, usando até uma lei que é de um presidente militar, daquilo que vocês repudiam. Quando o STF foi atacado pelo MST com vidraças quebradas e tudo mais, todo mundo, olha, boquinha fechada. Quando jogaram a lata de tinta no Planalto, que poderia ser uma bomba, não é crime. Quando enfiaram uma faca no presidente, então deputado, à época de campanha, não é crime. A Adélio não pode ser investigado, ele é louco. Ele está sob risco de vida. Não podemos expô-lo. Vocês têm certeza que vocês estão na Suprema Corte? Vocês têm certeza que vocês estão cumprindo o papel institucional de vocês? Se vocês acham que, com base nesse inquérito, vocês vão calar qualquer cidadão do povo, principalmente alguém que está lá representando o povo por meio do escrutínio público, o voto direto, secreto,
Artigo 14 da Constituição, ministro. Vocês devem saber, isso é básico, hein? Isso é base. Vocês têm que saber. Uma vez que eu esteja lá pelo poder soberano, não são vocês quem vão se intrometer no meu mandato, que representam milhares de eleitores e milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que milhões pensam como eu. Então, vão em frente. Veritas filia temporis.